Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa quarta-feira aqui. Mais essa quarta-feira nós aqui no salão, aqueles nossos amigos que também sempre nos acompanham pelas redes sociais. Então, nosso abraço caloroso aqui de todos nós, toda a nossa equipe, para todos aqui que estão em comunhão de pensamento e de ideais. E que essa noite de hoje, com certeza, todos nós consigamos aqui, dentro da palavra do Evangelho, que será apresentada na palestra, a gente consiga se fortalecer, buscar o equilíbrio que a gente tanto necessita, buscar também, já entrando no tema da nossa palestra da noite, o nosso consolo, que todos nós, em algum momento dessa encarnação, nós precisamos. Então, disponibilizados que já estamos, né? Que a gente possa, desde já, nos ligar com o nosso mentor, aproveitar essa casa, que é uma casa também de oração. Então, sempre é importante a gente lembrar de, quando adentrar aqui, mesmo no nosso silêncio no salão, fazer a nossa prece. Jamais esquecer que ela é um remédio, né, muito de grande valia e muito poderoso para cada um de nós. Então, que a gente jamais esqueça desse valor da prece e mais ainda de todos os ensinamentos que a gente vai aprender mais essa noite. A gente sempre dá os recadinhos e também, antes disso, as boas-vindas a quem vem aqui à nossa casa pela primeira vez. Então, quem vem aqui à nossa casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E o nosso convite para que possam estar junto com a gente em outras oportunidades, viu? A gente lembra também de desligar os celulares, que não é menos importante, mas faz grande diferença para o direcionamento do nosso trabalho da noite. A gente relembra também de alguns detalhes para o bom andamento do nosso fluxo de passes, que é os bancos, né? Então a gente sempre pede para vocês que esses bancos do lado direito, mais próximos aqui às janelas, fiquem sempre direcionadas para os trabalhadores, e esses aqui mais próximos da parede, no meio do corredor, que também fiquem livres também à direita de vocês, tá bom? A gente também agradece as doações que sempre nos são dadas através das diversas formas, de todos os trabalhos que a casa realiza, em especial aos kits de higiene, da evangelização infantil dos sábados, mas a gente continua também pedindo o auxílio de cada um de vocês, na medida que for possível, e o pessoal pede para que o kit como um todo seja doado, mas com exceção da escova de dente, tá bom? Então, os demais itens, todos eles, na medida que cada um puder, nós agradecemos a cada um de vocês. Como é de costume também, toda semana a nossa casa promove um prato para fazer a venda aos finais de semana. Eu sou fã de todos eles, e esse fim de semana, já a partir de sexta-feira, a gente tem o cannelloni com recheio de presunto e queijo, molho bolonhesa ou ricota com ervas finas e molho ao sugo. Dá para fazer a reserva lá na livraria, a gente recomenda, eu em especial recomendo bastante, e o valor à unidade de R$40. Então que a gente possa desfrutar também desse prato que a casa nos oferece. Para nosso trabalho da noite, hoje a gente vai contar com a leitura do Evangelho com a nossa amiga Ana Paula. A leitura do livro de mensagens, o Felipe vai fazer por nós. A prece de abertura, o nosso amigo Antônio Pieri vai fazer para nós. E a nossa palestra da noite, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo Consolador. A querida Ana Araújo vai falar para nós dos itens de 1 a 4 desse capítulo maravilhoso. As vibrações a Laura vai fazer por nós e a prece final a Marisa. Então que a gente possa já se sentir envolvido e que a gente consiga desfrutar de mais essa noite do Evangelho de Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Evangelho de João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. Boa noite. Deixa eu melhor. Boa noite do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecidos pelo que foste, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Sim, porquanto após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizerem de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras não se sobreviver contigo, as tuas obras hão de sobreviver contigo, nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão, eternidade afora, o sinal de sua passagem pela terra. Boa noite, vamos fechando os nossos olhos, nos colocando bem tranquilos, já em comunhão com o nosso mentor, com os mentores da Casa de Paz e Amor. Vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, oportunidade de aprendizado, oportunidade de esclarecimento, oportunidade de consolo, porque o nosso irmão, o Cristo, o Consolador, está junto de nós. Que nessa noite nossa companheira Ana seja iluminada com essas bênçãos magníficas dessa espiritualidade maior e assim transmita a todos nós todos os seus ensinamentos. Obrigado, Pai, que assim seja. Boa noite a todos e o meu agradecimento ao Davi, a Alessandra, pela oportunidade de aqui estar, que sempre é uma alegria, porque a gente vê queridos companheiros da nossa jornada aqui da nossa casa, sempre com muita alegria. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Cristo, o Cristo Consolador. Esse capítulo ele tem 4 itens, 3 itens, que é o jugo leve, Consolador prometido e o advento do Espírito da Verdade. Mas são 2 desses itens que vamos conversar um pouco, sobre o jugo leve e o Consolador prometido. Todos nós sofremos aflições, dificuldades no nosso dia a dia. Não tem quem não passe por algum problema ao longo da nossa jornada, nossa jornada terrena aqui. Muitas coisas que passamos, fomos nós mesmos que plantamos. E outras que trouxemos de outras moradas, de outras encarnações. E quando nós nos vemos em aflição, nós buscamos o nosso Jesus, o nosso amigo Jesus. Buscamos nele o conforto e a consolação de que nós necessitamos, desde que sigamos as suas leis e os seus ensinamentos, E na nossa doutrina, o Espiritismo, ela nos traz os esclarecimentos necessários
para cumprir, para poder cumprir esta lei, através de uma fé raciocinada e também do nosso livre-arbítrio. São as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa jornada, até do início que a gente levantou logo cedo, nós escolhemos o que vamos fazer naquele dia, né? Muitas vezes a gente já faz uma seleção de coisas, eu tenho que fazer isto, e de repente não deu tempo, ou não houve condição, porque o imprevisto se instalou. E claro que nós não vamos nos irritar por causa disso. Não vamos ficar nervosos, não vamos ficar aflitos. Mas são contingências da vida de todos nós, né? Então, mas nós sempre temos que ter a nossa fé raciocinada e o nosso livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. E assim, nós vamos construindo a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos valores morais e a nossa maneira de ser. O Espiritismo é um processo educativo interior. Ele desenvolve em nós a alegria, a humildade, o amor, a paciência, a tolerância e um ato de submissão às leis de Deus. Somos todos filhos de um mesmo Pai Criador. Somos todos irmãos um dos outros. E tendo nosso Pai como Pai de todos nós, né? E cultivando a lei do amor em sua construção diária, porque a lei do amor é todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Não adianta só vou ser boazinha para isto, só vou cultivar a lei do amor para aquilo outro. Não, é para tudo. Mesmo para aquilo que não deu muito certo, mesmo para aquela pessoa a qual não temos muita simpatia e que muitas vezes convive conosco, ou vamos nos encontrar com ela. Então, a lei do amor é diariamente, é segundo por segundo, né? E essa lei do amor, ela vai se construindo diariamente, aproximando todos nós, homens da terra, do nosso mundo a qual convivemos. E a consolação, ela está dentro de nós, desde que confiemos na justiça divina, onde não há acertos e nem conchavos. E em reconhecer os ensinamentos do Cristo como sendo consolador. Quantas lições temos no nosso Evangelho, quantas lições nos livros, nas histórias de Jesus que nos deixou através dos seus exemplos. Então, nós temos que nos basear nisso tudo e colocá-los, procurar da melhor maneira possível, colocá-los em prática. Sem nos esquecer que tudo tem uma causa justa na nossa vida e, por consequência, um efeito justo. É a lei de causa e efeito. Todos nós necessitamos de consolação, pois, por um desalinho nosso, por um equívoco nosso, nos afligimos e entramos num desespero, num choro. Muitas vezes, frente àquele problema que se apresenta, ou pequeno ou grande, nós não sabemos o que fazer. Ficamos realmente num desespero muito grande e buscamos quem possa nos ajudar, sem esquecer que o problema é nosso e a solução está dentro de nós, né? E aí nós entramos nesse conflito dentro de nós. Aí nós queremos que alguém encontre uma solução para nós. Nós queremos uma consolação, queremos um acolhimento. Queremos palavras que aliviem o nosso sofrimento, aquele momento que estamos passando. A doutrina que buscamos, que todos nós que aí estamos, e que abraçamos com certeza essa doutrina redentora, que tantos e tantos exemplos nos trazem, ensinamentos, nos traz esta ajuda, esta consolação. Por isso, a doutrina consoladora. E na narrativa do jugo leve, nos traz que Jesus promete um alívio aos aflitos, desde que submetidos ao seu jugo, que, em outras palavras, é a submissão às leis por ele ensinadas, e, em sendo cumprida, trará alívio aos nossos sofrimentos. Sempre através da fé,
a grande importância da fé em nossa vida. Sem ela, nós não conseguimos nem levantar da cama. Ela é a grande força que nós temos que ter todos os dias, todos os momentos. Ela nos impulsiona para a vida, a fazermos aquilo que nos é dado fazer naquele dia, né? E nos demais outros dias. Então, através da fé no futuro, na fé presente e na confiança na justiça divina, nós encontraremos a consolação aos nossos sofrimentos, conforme está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Os nossos males são consequências dos nossos equívocos, dos maus procedimentos do passado e do presente. Sendo assim, a cura deles está em nós. Se vamos buscar a solução dos nossos problemas e entrarmos dentro de nós, através do autoconhecimento, nós vamos ver que a solução ao nosso problema está dentro de mim. Eu tenho a solução. Não adianta buscarmos a solução através do... você vai me dar a solução para o meu problema. A outra pessoa não vai ter esta condição. Ela não passou aquilo que eu passei, ou as circunstâncias que envolveram aquilo. Então, somos nós mesmos. Buscamos na doutrina a sustentação necessária. Com certeza. E através da doutrina, nós vamos nos encontrar e vamos entrar dentro de nós e vamos ver esta solução, né? E o Evangelho de Jesus nos traz os meios necessários para abrandar estes sofrimentos, nos traz medidas educativas, porque o nosso Evangelho, lá é todo ele de medidas educativas, né? Salutares, abençoadas, né? E muito saudáveis também a todos, saudáveis e suaves, que precisamos para o nosso progresso espiritual. Porque a cada problemática que surge na nossa vida, a cada circunstância difícil que nós ultrapassamos, todas elas têm uma razão. E em todas elas tenho que tirar uma lição de vida. Também das coisas boas. Também, não é só das coisas ruins. Olha, aconteceu uma situação inesperada, eu nem imaginava, enfim. Por que será que aconteceu isso comigo, né? E a gente vai refletir também. Então, tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de não tão bom ou tão ruim, vamos dizer assim, tem uma grande razão. E as dificuldades, elas nos servem à nossa transformação, a nos trazer um exemplo de vida, de tudo, de grande reflexão. Por que aquele momento, aquela situação se apresentou? O que tudo aquilo quer dizer na minha vida, né? Então, a toda dificuldade que ultrapassamos, ela vem para o nosso progresso espiritual. E assim, de situações em situações que vão surgindo à nossa vida, nós vamos fazendo a nossa reforma interior, porque passando pelas dificuldades eu vou me transformando, eu vou me modificando. Modificando atitudes, pensamentos, colocando em prática esses ensinamentos, e vamos nos libertar dos sofrimentos, porque nós nos amadurecendo, nós vamos, e trocando o nosso óculos, como eu sempre falo, nós vamos passar a ver a vida de uma outra maneira, de uma maneira mais suave. Não vamos nos agarrar tanto àquele problema, àquela situação que se apresenta. Claro que não vamos abandonar tão pouco, mas verificando de uma outra maneira para que assim possamos sofrer menos. Porque às vezes as pessoas realmente sofrem em demasia e ficam meses e meses com aquele sofrimento. Então, o amadurecimento que os problemas nos trazem, e a doutrina está aqui para todos nós, para nos ajudar a isto, a ultrapassar essas dificuldades. Nós nos amadurecemos e vamos nos transformando, vamos passando a ver a vida com outros óculos, de uma outra maneira, de uma maneira mais suave, mais clara, mais nítida, né? E nos libertamos de sofrimentos. Vou tentar da melhor maneira possível resolver aquilo, o problema que se apresenta, a situação que está, mas sem tanto sofrimento. E mais sempre dependendo do nosso livre-arbítrio, direcionando sempre as nossas ações
para o amor, para a caridade, não só conosco, para com o nosso próximo também. Sempre observando a lei máxima, como colocado por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, Ana, será que é tão fácil amar a todos? Não é tão difícil assim, mas também não é impossível, né? Às vezes a gente ama a todos, uns um pouco a mais e outros um pouquinho menos, mas temos que amar a todos sim. Não é uma coisa totalmente impossível. E Jesus ainda fala, meu jugo é suave e leve é o meu fardo. O jugo de Jesus é o cumprimento dos ensinamentos do Evangelho, e o fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade para com todos, que é o nosso dever. E todos nós viemos para cumprir um grande dever, né? Ninguém caiu de paraquedas, né? Não estamos aqui sem uma razão. Todos estamos aqui por uma grande razão, para um grande compromisso, queiramos ou não. Foram escolhas nossas que fizemos em outras vidas que nós tivemos. Então, sempre vamos ter o dever também à nossa frente e procurar desempenhá-lo com grande amor, com muito cuidado também, né? E para o jugo leve, necessitamos de abrandar a nossa revolta, que muitas vezes carregamos. Às vezes, quando aquele problema difícil ocorre, a gente fala muito de problema porque todos nós temos, e aqueles que dentro de casa são os mais difíceis. E todos nós sempre temos um problema dentro de casa. Às vezes aquele esposo mais intransigente, aquela esposa também meia problemática, com a depressão, com não sei o que mais, filhos que não obedecem, filhos já numa certa idade, que é o nem estuda nem trabalha, os desempregados, enfim, tantos e tantos problemas de desemprego, de doença, tudo começa no nosso lar, onde tudo é mais difícil. Tudo, porque nós não queremos aquele problema na nossa casa. Nós aceitamos aqueles que nos envolvem, mas na nossa casa queremos que seja um verdadeiro céu, mas não é. Então, sempre o problema dentro do lar é o mais difícil. Porque aqui dentro somos todos bonzinhos, né? Mas lá fora que é o problema. Mas às vezes aqui dentro também não somos muito bonzinhos. Às vezes a pessoa se mostra as garrinhas. Então, isso é importante porque temos as nossas falhas, né? Ninguém é perfeito. Então, nós temos que abrandar essa revolta que muitas vezes se apresenta frente a uma situação que nós não queremos. Temos que aceitar as vicissitudes da vida. Elas são presentes em toda a nossa vida, enquanto aqui neste mundo nós aqui estivermos. Aparar as nossas arestas também é outra coisa que não é fácil. As pontinhas das arestas, elas, quando a gente bate, ela machuca, né? Então a gente tem que dar uma paradinha também, para que quando a gente bater não doe tanto. Eliminar a nossa culpa. Muitas vezes carregamos umas culpas grandes de tudo, né? E a gente tudo pede desculpa, me desculpa disso, me desculpa daquilo, me desculpa. Então, mas meu Deus, tanta culpa que nós carregamos. Então nós temos que também repensar isto, né? Tantas culpas que eu carrego, por que isto? Será que eu fiz tanto? Não. Então aquilo que possa ter ocorrido, de ter magoado alguém ou falado alguma coisa, vamos pensar e repensar e deixar essa nossa culpa do lado, né? Todos nós temos falhas, alguns menos, outros mais, enfim, porque todos somos alunos dessa grande escola chamada vida. Todos nós somos aprendizes desta escola, né? E muitas vezes, ao longo da nossa vida terrena aqui, nós passamos por lições muito difíceis. Nós nunca sabemos como será o daqui a pouco. Hoje nós estamos aqui, reunidos aqui, em nome do Pai, nessa casa abençoada, bendita, junto com o mentor do trabalho, com o mentor de cada um de nós. Nós saímos daqui confortados. Então, daqui meia hora, 15 minutos, nem isso, como será da nossa vida? E nosso amanhã? Quantos durante a madrugada são chamados à pátria final?
E eu, como ficarei? Como será? Então, tudo isso nos leva a pensar de como nós estamos agindo, como estamos fazendo, como são as nossas atitudes, né? Então, nós temos essas lições difíceis da vida. Precisamos nos arrepender dos nossos desalinhos, evitando cometê-los novamente e tendo como certa a justiça divina, porque a justiça divina, ela não falha. No livro Compaixão, de Chico Xavier, ele nos escreve: compadece-te dos maus, na terra não existem os totalmente bons, nem os totalmente maus. Os maus são vítimas de delírios, cuja origem eles mesmos desconhecem. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadece-te. Todos merecem a nossa compaixão, através de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo. E ainda nos diz Chico Xavier, nos fala, através dos olhos da alma, que identificamos as dores, as aflições escondidas no outro, e assim podemos reconfortá-los com os braços da compaixão. A consolação é aquela que compreende, que assiste e que promove, o quanto ela é importante, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e o grande mestre dos mestres, o nosso Jesus, entre tantos outros, tiveram uma vida de compaixão e de amor ao próximo, consolando os aflitos. Eles viraram as costas para a materialidade da vida, para abrir a sua vida em benefício do próximo. Eles renunciaram a todo e qualquer tipo de materialidade para ajudar o outro, né? E em toda a nossa vida, nós somos consolados e consolamos. Todos nós aqui, com certeza, já fomos consolados, né? E já consolamos alguém, não é verdade? Levamos alguma palavra amiga, confortadora. Então, nessa nossa vida, somos consolados e consolamos, levando uma palavra de estímulo, de acolhimento. Somos ajudados e ajudamos, principalmente nos momentos mais difíceis. E assim, haverá um consolador em cada um de nós. Todos nós temos momentos, toda a nossa vida, todo o nosso dia, temos inúmeros momentos de sermos ajudados, quem nos ajude, e ajudar o outro. Às vezes, há algum tempo, nós não vemos aquela vizinha nossa, né? E pensando, puxa, mas faz tempo que eu não a vejo, o que será que está acontecendo com ela? A pessoa faz um bolinho ali, leva para a pessoa, e a pessoa fica muito contente. Olha só, você leva um bolinho, um docinho para aquela pessoa, e aí a pessoa fica contente. Veja, às vezes não está passando nada, mas ela está ali meia reservada. E às vezes é o inverso. Então você tem uma amiga, você tem uma trabalhadora que chega perto de você com um pacotinho e fala: Ana, eu te trouxe uns biscoitinhos que eu faço. Então ela não pode imaginar a alegria que ela me traz. Ela não imagina, dentro de uma coisa simples que foi ela que fez. Mas a pessoa se sente confortada. A pessoa viu que foi lembrada, como a gente lembra do outro. Daquela vizinha que faz tempo que a gente não vê. Ou leva um docinho, ou leva umas balinhas, ou enfim. E assim é a nossa vida. Nem sempre todos aqueles que precisam ser consolados chegam para nós e contam o seu problema. Nem sempre. Existem estas outras circunstâncias mais simples, mas que também eu posso agradar o outro. Não naquele sentido de agradar, de pôr o tapete vermelho, não. O importante é o agradar que sai de dentro do coração, que daí é uma verdade verdadeira. Não é o agradar achando que é melhor do que os outros, não. Então você sabe que a pessoa fez do fundo do coração. Você sabe que eu faço do fundo do coração. E assim somos todos nós. Então, quantos momentos a vida nos traz para que possamos consolar o outro e sermos também consolados, sem muitas vezes a pessoa saber naquilo que estamos passando, né? O quanto é importante isso.
E, por fim, ao pôr em prática os ensinamentos de Jesus, cultivando a fé numa crença superior, importantíssimo isto, e na justiça divina, torna-se mais fácil viver e conviver com os desafios da vida. Se nós não tivermos fé na vida, não tivermos fé em nada, se não cremos na justiça divina, vai ficar difícil viver e conviver. Viver a nossa vida e conviver com aqueles nossos adversos. Às vezes não é dentro de casa, é dentro do nosso trabalho. Tem aquele chefe meio irascível, aquele funcionário que não quer trabalhar muito e deixa tudo nas costas da gente. Enfim, nós encontramos isso tudo. Então, essa crença, a fé em crença superior, a justiça divina, a nossa doutrina, esse abençoado nosso Evangelho, faz com que cada vez mais possamos viver e conviver com estes desafios que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, porque todos nós viemos com o nosso fardinho, né, com os nossos problemas que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Eles vieram para nos melhorar, para nós progredirmos, para sermos cada vez melhor. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Vamos nos colocando confortavelmente em nossos lugares, elevando o nosso pensamento a Jesus, sentindo todas as vibrações do que ouvimos, do que sentimos, e vamos lá fora sentir essa chuva que nos ilumina, que nos cai pela cabeça. Vamos sentir essa chuva que vai fazendo uma limpeza completa dentro de nós. Essa chuva que limpa, essa chuva que nos aquece. E vamos caminhando. E nesse caminhar, vamos nos colocando, sentindo já os nossos médios, que já se preparam para trazer essas energias também da chuva para cada um de nós. Vamos sentir esse Cristo Consolador que nos aquece, que aquece os nossos corações. Sentindo essa melodia que acalenta nossos corações. Que as palavras que nós ouvimos acalentem dentro de nós, que nós possamos desde já sentir e já posicionar para levarmos para o nosso dia a dia. E assim essa chuva lá fora, mas que nós vamos sentindo ela em nosso coronário. E ela se transforma em luz, passando pelo nosso frontal, onde os nossos pensamentos são melhorados no nosso dia a dia, no nosso aprendizado. O nosso laríngeo, que as nossas palavras também vão sendo reorganizadas em nossos corações, para que nós possamos dar o melhor de nossa vida. E o nosso cardíaco agora transforma-se totalmente. Ele bate com mais força, levando essa mensagem para todo o nosso universo. O universo que hoje, esse planeta que precisa tanto de nossas orações. Das dificuldades que nós passamos, da necessidade que existe, da melhora das pessoas.
E assim, desse universo, nós vamos passando para o nosso país, aos nossos governantes, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ser aquela pessoa que traz um sorriso nos lábios, que é lembrada, como foi dito na exposição de hoje. É tão bom ser lembrado, que nós possamos lembrar dos nossos amigos, dos nossos parentes, com um oi ou um sorriso. E assim nós vamos indo e vamos pedindo que envolva todos os hospitais, onde existem tantas pessoas que precisam de nossas orações. Mas vamos lembrando delas alegres e felizes, não deitadas, prostrada. Vamos imaginando aquela pessoa que precisa de nossas orações, feliz, sabendo que existe um amanhã, que a paciência e a tolerância é o lema. Os asilos, os abrigos onde existem tantos idosos hoje, onde hoje os idosos estão cada vez vivendo mais, que exista a paciência do parente, dos amigos, dos familiares, dos cuidadores. E assim nós vamos pedindo também aquelas penitenciárias, onde existem aquelas pessoas que precisam também, que sentem que talvez fizeram alguma coisa que não era o certo, mas é necessário que nós também tenhamos, devemos acolher esta pessoa. E assim nós vamos caminhando pedindo pelos nossos amigos, as pessoas que nos são mais difíceis, pedindo para o nosso trabalho, para aquele que está desempregado, por todas as pessoas. Vamos ao nosso lar, vamos até lá, vamos abrindo as portas, as janelas, deixando adentrar esta brisa, esta chuva que nos acalenta. E como foi dito que no nosso lar é o lugar mais difícil para a nossa convivência, que nós devemos ter o cuidado maior de perguntar: está tudo bem? Um sorriso, um bom dia, uma boa noite. E assim, nós vamos pedindo pelo nosso paz e amor, pela nossa casa mãe, tanto quanto nós vamos pedindo pelas casas co-irmãs, Guaianás, Ferraz, que todas elas recebam essas emanações de amor, que os coordenadores, os trabalhadores dessas casas sejam cada vez mais envolvidos, receba da espiritualidade o amor, receba a luz necessária para conduzir este trabalho sempre. As pessoas que adentram e saem desta casa de paz e amor, receba também a nossa luz. E assim nós pedimos por todos nós que estamos aqui, que nós sejamos cada vez mais envolvidos na palavra do Evangelho. E assim, agora nós vamos até as matas, até o rio, até aquelas cachoeiras, e vamos lá retirando os medicamentos necessários que é trazido pelos nossos pretos velhos, pelos caboclos, pelos índios, toda a equipe das matas, os físicos, químicos, os médicos do espaço espirituais, que eles tragam aquele medicamento necessário para nós, aquele que
precisamos hoje. Aquele que a pessoa que está em casa também nos ouvindo está necessitado deste medicamento. Aquela aguinha, aquela água que trouxemos, é colocado dentro desta água este medicamento. E que ele se transforme as nossas vidas em muita luz, em muita saúde, em muito amor. E assim, Pai, nós agradecemos pela oportunidade deste aprendizado de hoje, deste Cristo Consolador que vai caminhar conosco durante toda a semana, durante toda a nossa vida. Que este Cristo Consolador nos abençoe e nos proteja e esteja junto de nós, dando-nos a proteção, tanto quanto os nossos mentores, os nossos anjos guardiães. Sede conosco, Pai, sempre junto de nós. Que assim seja. Gratidão, Senhor, pela aula de hoje, pelos ensinamentos que possam calar fundo em nossos corações e que possamos refletir nas nossas ações, mas que teremos sempre a certeza de que nunca estamos sós, de que andas lado a lado conosco, e basta que no silêncio te busquemos para te encontrar e encontrar soluções a todas as nossas aflições. Agradecemos todas as benesses que foram derramadas por nós nesta noite e que possamos seguir para os nossos lares cheios de esperança, de fé, de confiança, na certeza do teu amor por todos nós. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nosso agradecimento à presença de todos vocês, que a gente possa voltar em paz aos nossos lares, reabastecidos e prontos para finalizar mais uma semana. Uma boa noite a todos.